Imagine só, 5 histórias explosivas em apenas 10 minutos, um resumo tão rápido que parece condensar uma semana inteira de acontecimentos. Vladimir Putin, como sempre, tem o dom de escolher o momento perfeito para declarações bombásticas. Enquanto equipes médicas e agentes de segurança lutavam para salvar vítimas do ataque russo em Chernihiv, mais de 30 mortos e centenas de feridos, incluindo crianças. O comandante supremo das forças responsáveis por essa tragédia apareceu para tranquilizar a todos. Minha saúde está impecável, anunciou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele havia acabado de passar por um check-up completo com direito à pernoite na Crimeia, uma viagem que, segundo ele, nada tinha a ver com a guerra. No dia seguinte, estava de volta, sorridente e cheio de energia. Você sabe qual é a expectativa de vida média na Rússia em 2023? Um recorde histórico, 73 anos e 4 meses. Agora, adivinhe quantos anos Vladimir Putin tem? Exatos 73 anos e 1 mês. Coincidência? Talvez não. Com o prazo de validade chegando ao fim, não surpreende que o presidente russo pareça obcecado por viver mais. Podemos chegar aos 150 anos, brinca, como se fosse uma meta alcançável. Afinal, quem nunca sonhou em esticar a vida? E para mostrar que está disposto a ir longe, Putin exibiu seu entusiasmo ao ouvir os relatórios militares. 70% dos objetivos foram alcançados, diziam os generais. Conquistamos Constantinovka, tomamos Severodonetsk. E ele, radiante, absorvia cada palavra como se fosse um espetáculo. Agora, olhem só o prazer físico que ele sente ao ver os avanços, comentam os observadores. É como se cada vitória fosse um troféu pessoal. Mas nem tudo são flores nos boletins de guerra. Enquanto Putin saboreia as notícias, a realidade no fronte é outra, cidades sendo tomadas aos poucos, batalhas travadas quarteirão por quarteirão. E a cereja do bolo? A suposta libertação de Kupiansk. Segundo os relatórios, as tropas russas teriam tomado a cidade por completo, com apenas alguns focos de resistência isolados. Uau, respeitamos o velho, ironizam os críticos. Enquanto isso, Putin distribui promoções entre seus generais de confiança. E não para por aí, até o patriarca Kirill ganhou um presente de aniversário, um gesto simbólico para quem transformou "não matarás" em "mata se for ordem do Kremlin". Mas como justificar essa inversão de valores? A resposta é simples: quando o mal ameaça vidas inocentes, quando crianças e idosos estão em perigo, a inação se torna inadmissível. É o que dizem os defensores do regime. E para reforçar essa narrativa, um vídeo chocante mostra o impacto direto de um míssil russo em um prédio residencial em Chernihiv. Não são estilhaços, não é um acidente, é um ataque deliberado. Não há palavras para descrever tamanha crueldade. Enquanto isso, na Rússia, o governo tenta incentivar a natalidade com medidas que beiram o absurdo. Na região de Sverdlovsk, mães que tiverem 4 filhos recebem medalhas, não de plástico, como espalharam boatos, mas de metal, acompanhadas de um álbum personalizado com espaço para as primeiras mechas de cabelo do bebê e uma pulseira de identificação. E tem mais, um cartão com uma mensagem do governador, como se o nascimento de uma criança fosse um evento político. Quem tiver 5 filhos ainda leva 50 mil rublos. Só inimigos do povo reclamariam de condições assim, dizem as autoridades. Mas nem tudo são flores no paraíso natalista. Moradores da região de Khimki protestaram contra o fechamento de uma maternidade, alegando que o local não atendia aos padrões modernos. A resposta do Ministério da Saúde? Vamos mostrar como é um parto de verdade, anunciou a ministra, exibindo imagens de quartos de hospital que mais parecem suítes de luxo, paredes em tons pastel, móveis elegantes, até redes e barras de exercício. É um design salugênico que promove bem-estar, explicou. O problema? Tudo não passa de ilustrações. Nenhuma maternidade na região tem essa estrutura. E se você acha que as polêmicas param por aí, prepare-se. A cantora Larisa Dolina virou meme nacional. Em um programa de TV, ela participou de um jogo de loteria e, ao ouvir o número 7, soltou: "Geralmente, quando jogamos loteria, esse número é chamado de Stalin." A internet não perdoou. Mas a história por trás do meme é ainda mais surreal. Dolina, que é uma das apoiadoras de Putin, recentemente recuperou seu apartamento em Moscou após vendê-lo sob a alegação de estar sendo coagida por agentes do FSB. "Fui vítima de um golpe", declarou, e o tribunal lhe deu razão, devolvendo o imóvel. Já a compradora, que adquiriu o apartamento de boa fé, ficou sem nada. Se Dolina não fosse próxima do Kremlin, duvido que teria conseguido, comentam os críticos. Para completar, ela ainda recebeu um telefonema de Putin parabenizando-a pelo aniversário.
Com uma reputação dessas, não é de surpreender que tenha sido convidada para participar de um programa de TV sobre moradia. Enquanto isso, no mundo da política, um deputado russo sugeriu algo inusitado: reservar 10% do orçamento para furtos inevitáveis. Abrimos o jornal e lemos: roubaram 15 milhões de uma creche, desviaram 10 milhões de uma obra, sumiram 3 milhões de um hospital. Então, por que não já separar uma parte para isso? Brincou, ou não, Evgeny Dunaev. Quando questionado pela imprensa, ele disse que era apenas uma piada para chamar atenção para a corrupção. Mas será que alguém ainda acredita em piadas quando o assunto é dinheiro público? A verdade é que na Rússia, a imprensa independente que ainda ousa investigar esses casos desaparece rapidamente. Ou os jornalistas são silenciados ou os casos são abafados. No fim das contas, ninguém sabe ao certo o que acontece, e talvez seja exatamente isso que alguns querem. Eis aí a prova de que nem tudo está perdido. Enquanto alguns se afogam em discursos vazios sobre corrupção alheia, como se apontar o dedo para o vizinho limpasse a própria sujeira, outros, sem alarde, simplesmente fazem. Yuri Dormidontos não precisou de holofotes, nem de escândalos, nem de denúncias bombásticas. Bastou ser autêntico. E no meio de um país onde a previsão do tempo virou metáfora da realidade, sempre incerta, sempre distorcida, ele entregou o que ninguém mais ousa: a verdade crua, sem filtros, sem medo. Imagine só, um homem que não recita scripts ensaiados, que não suaviza o vento gelado com palavras doces, que não disfarça o frio de -1 °C com eufemismos. Dá um vento danado, tá frio pra caramba, e olha que eu nem sou de reclamar, diz ele, entre risos e versos improvisados. Não é genialidade, é humanidade. E é justamente isso que assusta os donos do poder. Porque no fundo eles sabem, se um simples boletim meteorológico pode ser mais honesto do que um discurso presidencial, o que sobra para o resto? Dormidontos virou meme, é verdade. Mas não aquele tipo de meme fabricado em gabinetes com frases de efeito e montagens calculadas. Ele se tornou um símbolo orgânico, nascido da espontaneidade, daquela rara capacidade de dizer o óbvio sem medo das consequências. E o mais irônico? Em um país onde jornalistas somem, onde críticos são silenciados e onde a verdade é negociada em bastidores, um cineiro do tempo, sim, aquele que anuncia se vai chover ou fazer sol, acabou se tornando um dos últimos redutos de sinceridade na televisão. Mas não se enganem, essa liberdade tem prazo de validade. Já viram como os sistemas reagem quando alguém ousa ser diferente? Primeiro, ignoram. Depois, ridicularizam. Por fim, tentam cooptar ou destruir. Dormidontos ainda está na fase do riso, do que figura engraçada. Mas até quando? Até que alguém decida que até o vento precisa de censura. Até que alguém lembre que em tempos de controle absoluto, até a previsão do tempo pode ser considerada subversiva. Enquanto isso, nós assistimos, compartilhamos, rimos. E talvez seja esse o maior perigo, transformar a resistência em entretenimento. Porque no fim das contas, o que mais incomoda não é o homem que diz que está frio. É o fato de que, enquanto ele fala, milhões percebem que ninguém mais tem coragem de dizer o mesmo. Nem sobre o clima, nem sobre nada.